Para conquistar resultados extraordinários no digital, você precisa trabalhar muito mais e ter um talento desproporcional. Bom, é isso que a maioria das pessoas acredita. Desde o meu começo no digital, eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. Eu queria fazer parte daquele 1% de empresas que tem mais resultado. E hoje, depois de 8 anos de mercado e de ter uma das pouquíssimas empresas que faz parte consecutivamente das 25 maiores contas do mundo da Hotmart, eu vejo que o que nos trouxe até esse lugar não foram habilidades técnicas, e sim habilidades sociais. E é exatamente isso que eu vou compartilhar hoje com você, para que você também faça parte desse 1%. O primeiro passo para você fazer parte do 1% é você ter clareza. Quais são os padrões que existem entre as empresas que estão nesse 1%? Para começar, todas essas empresas estão em nichos que são altamente escaláveis. É o que eu chamo de macro nichos. Quando eu comecei no digital, eu passei a recrutar experts que estivessem atuando em macro nichos. Eu não fui procurar necessariamente nichos que tinham a ver com as minhas afinidades. Então, o primeiro nicho que eu lancei foi finanças. O segundo nicho que eu lancei foi inglês. Eu não era bom nem de finanças, nem sabia falar inglês. Mas eu identifiquei uma grande oportunidade de mercado. A maioria dos produtores que está nesse 1%, eles têm muitos produtos. Então, são empresas que têm várias fontes de renda. Se você pensar em um expert que tem apenas um produto, ou um nicho que você vai ter apenas um produto, que você não vai ter uma esteira de produtos, vai ser muito difícil você participar desse 1%. Elemento 2, curadoria. O que significa curadoria? Curadoria é a sua capacidade de escolher o que fazer, o que colocar energia. Então, no nosso mercado de infoprodutos, no digital, o que você precisa de fato escolher? Você precisa escolher quem vai ser o seu expert, se esse expert ele é comunicativo, se ele é magnético. Isso é um elemento em comum com todos os experts que estão nesse top 1%. E não necessariamente você precisa encontrar essa pessoa pronta, essa estrela já pronta. Você pode ajudar nessa construção. E eu vou te falar 5 coisas que você precisa avaliar para você saber se esse expert é uma estrela em potencial. A primeira coisa, a pessoa conseguiu produzir resultado para ela? Então, por exemplo, se eu estou procurando uma professora de inglês, essa pessoa sabe falar inglês? Segunda coisa, ela conseguiu que outra pessoa tivesse resultado com o trabalho dela? Então, se é uma professora de inglês, ela conseguiu ensinar outra pessoa a falar inglês? A terceira coisa, ela é uma boa comunicadora, ela é uma pessoa agradável de conversar, ela é uma pessoa agradável de escutar, ela é clara no que ela está falando, ela é clara ao transmitir a sua ideia, a sua mensagem. E as duas últimas são as mais importantes. A quarta é o quanto ela quer fazer aquilo dar certo. Eu falo que você precisa sempre sonhar o mesmo sonho do seu sócio. A pessoa tem que ter fome, muita vontade de fazer aquilo acontecer. E a quinta, que tem a ver com isso, é a pessoa estar disposta a mastigar aquele vídeo, a passar por essa dificuldade, a gravar 100 vídeos até que o 100º fique bom. Se a pessoa tiver esses 5 elementos, pode ter certeza que ela é um expert estrela em potencial. E isso me leva ao terceiro elemento, que é a autoralidade. Nesse exemplo que eu acabei de falar, da professora de inglês, quando eu comecei no digital, a segunda expert que eu lancei foi a minha professora de inglês. A gente criou um canal do zero que se chama English Yourself. Hoje ela faz parte do grupo da Fluency Academy, é uma empresa que a gente vendeu. Mas quando a gente começou, eu tinha muito essa ideia de que pegar um negócio que já estava dando muito certo no mercado e tinha muita demanda, que era inglês, e misturar com elementos da personalidade da Lilian. Então, um dos elementos é que ela era uma pessoa muito engraçada. Então, a gente colocou essa comunicação dela, que era mais engraçada, mais simples, sem muita pretensão, e juntou também com a coisa do entretenimento. Então, ela tinha uma comunicação simples, a gente colocou entretenimento e o inglês. Juntou essas 3 coisas, a gente criou um canal de inglês com entretenimento. E isso fez toda a diferença do mundo para que ela chegasse nas centenas de milhares de inscritos e nos múltiplos 8 dígitos de faturamento. O quarto elemento. É muito importante você se aproximar do núcleo de poder do seu mercado. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você está no ramo de entretenimento, de artes visuais, um grande núcleo de poder poderia ser a Netflix. Imagina que você seja um ator, um diretor, uma atriz. O quanto que é importante você estar próximo ali da Netflix. Por quê? Porque a Netflix é uma das empresas que mais desenvolve o mercado audiovisual. Se eu trouxer para o marketing digital, qual seria a empresa? Qual seria o núcleo de poder? Seria a Hotmart. Por quê? Porque a Hotmart é a maior empresa do mundo quando a gente está falando do mercado de infoprodutos. Eles já rodaram mais de 10 bilhões de dólares na plataforma. Então, desde que eu comecei nesse mercado, eu faço de tudo para me aproximar da Hotmart. Então, eu já palestrei várias vezes no Fire, eu já entrevistei o JP, que é o CEO da Hotmart, eu tenho uma proximidade ali com vários diretores da empresa, e isso me ajuda a entender como que o mercado como um todo está funcionando. E vamos pensar assim, a Hotmart é o centro desse núcleo. Quem está ao redor, orbitando ali, ao redor da Hotmart? Então seriam os grandes players. Vamos pegar os maiores. Então teria ali o Érico Rocha, o Ícaro de Carvalho, o Ladeirinha, o Aguiari, vários grandes players que estão ali orbitando ao redor. E aí você vai ter
outras camadas com outros players menores que estão próximos desses outros que são maiores e que estão próximos da Hotmart, que é o centro do núcleo de poder. Então, se você fala assim, Nossa, mas é muito difícil pra mim chegar na Hotmart. então chega nesses players que estão no primeiro escalão. Ah, mas é difícil chegar nos players do primeiro escalão. Então chega nos players que estão no segundo escalão, no terceiro escalão, no quarto escalão, aonde for possível para você chegar. E aí, aos poucos, você vai se aproximando, até que, eventualmente, você vai chegar no centro do núcleo de poder do seu mercado. E isso conecta com o quinto elemento, que é o desenvolvimento das habilidades sociais. Tem uma teoria que se chama 6 graus de separação, que fala que você está no máximo a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Você pode ver que eu mesmo já entrevistei o Mark Manson, que escreveu A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, já entrevistei o Ryan Holiday, que escreveu O Ego é o Seu Inimigo, e já falei com vários grandes players desse mercado. E eu só atuo nesse mercado há 8 anos. Eu não tinha nenhum conhecimento antes dentro do mercado digital. E como eu fiz para me aproximar dessas pessoas? Foi através do desenvolvimento das habilidades sociais. Então eu passei a frequentar ambientes onde essas pessoas estariam, passei a frequentar eventos de marketing digital e passei a fazer um esforço consciente para me aproximar dessas pessoas. A primeira pessoa que me deu a mão nesse mercado, que me deu meu primeiro trabalho dentro do digital, foi o Jerônimo Temel. Eu conheci ele num evento, ele era o palestrante, eu esperei todo mundo falar com ele, tirar foto, aquela coisa toda, para depois eu me aproximar dele e dar um feedback ali sobre o que eu achei do trabalho dele, pedir licença para fazer isso. E logo naquele primeiro dia, ele me contratou para trabalhar com ele. Depois eu entrei no mastermind dele, conheci pessoas ali que me ajudaram muito, se tornaram grandes amigos. E uma pessoa foi levando a outra, e eu construí uma grande rede dentro desse mercado digital. De todas as habilidades sociais, eu acredito que tem 3 muito importantes que estão correlacionadas. A primeira é a sua capacidade de escutar. Você pode ter certeza que você nunca vai conversar com uma pessoa e ela vai sair da conversa com você falando: nossa, detestei aquela conversa, não parei de falar sobre mim. Ninguém vai falar isso. Então, se você estiver conversando com alguém e você der espaço para essa pessoa falar sobre ela, ela vai sair com uma impressão boa dessa conversa. A segunda coisa é você ter empatia, é você conseguir se colocar no lugar da pessoa que está falando. E enquanto a pessoa estiver falando com você, você não necessariamente já fica pensando na resposta que você vai dar. Geralmente, as conversas são monólogos, onde uma pessoa usa a outra como ponto de apoio para o que ela vai falar. Se você não fizer isso, você vai estar na frente de 99% das pessoas para criar relacionamento. Por quê? Quando a pessoa estiver falando, se você não estiver pensando o que você vai responder, ela vai sentir que você está escutando ela. E o fato dela sentir que você está escutando ela vai fazer com que ela queira falar mais com você, já que é tão difícil hoje você ficar na presença de alguém de verdade. A terceira habilidade é a persuasão. Por quê? Porque para você criar relacionamentos com as pessoas, para você fazer negócio com as pessoas, você precisa persuadi-las. E como que você vai fazer isso? A partir do momento que você sabe escutar, a pessoa se sente mais à vontade. Porque quando você está escutando a pessoa, ela está influenciando você. E a partir do momento que a pessoa percebe que ela está influenciando você, ela se abre para que ela seja influenciada também. E o sexto elemento para você fazer parte do 1% que mais fatura no digital é você entender que esse é um jogo de longo prazo. Empreender é uma maratona, não é um sprint. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas que estão nesses rankings, elas estão atuando no mercado há muitos anos. Eu, por exemplo, já estou nesse mercado há 8 anos. E eu sempre tive a ideia de que, como todas as coisas importantes, elas vão ficando melhores à medida que os anos vão passando. Então eu tenho certeza que a minha empresa é muito melhor hoje do que ela era há 8 anos atrás. E que ela vai ser muito melhor daqui a 8 anos. Então, entenda que o digital é um jogo de permanecer, não é um jogo de vencer. Você precisa, antes de tudo, ser consistente e passar tempo suficiente no mercado para que as pessoas possam confiar em você, para que as pessoas possam contar com você, saber que você vai estar lá, e assim você vai ter tempo para desenvolver cada um desses elementos e poder, aos poucos, ir chegando cada vez mais perto desse topo do mercado. Tem uma frase do Warren Buffett que ele fala o seguinte: você nunca deve trocar uma coisa que você tem e precisa por alguma coisa que você não tem e não precisa. Ou seja, você sempre deve fugir do risco da ruína. Não vale a pena você tentar dar um passo maior que a perna, um salto de uma vez. Você pode ir conquistando essas coisas pouco a pouco, passo a passo, tijolo a tijolo. Esse é o melhor jeito de você crescer no digital. E se tem uma coisa que vai te ajudar com tudo isso, é a disciplina. Eu gravei um vídeo no canal onde eu falo como o estoicismo me ajudou a desenvolver a disciplina. E eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, clica aqui para você se inscrever no canal e também se inscreve na minha newsletter, que é onde eu compartilho os meus estudos e as minhas reflexões que eu tô fazendo durante a semana. Tamo junto e até a próxima!